sou a Karen Cardoso, chefe da divisão de pesquisa da Escola de Saúde Pública, e estamos iniciando mais uma edição, a edição do mês de outubro do Café Consciência, que é um projeto que iniciou em 2021, uma proposta de trazer, numa linguagem mais acessível para um público em geral, as temáticas da ciência, né? Das temáticas da ciência, diversos aspectos e temáticas da ciência para o público. Então, essa é uma reunião virtual aberta, né, que fica gravada para acesso público no canal YouTube da Escola de Saúde Pública, onde cada um de vocês, se ainda não estão inscritos, não percam tempo, porque tem muita coisa boa por lá para ser vista. E agora estamos fazendo mais uma atividade que tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para todos e todas. Então, hoje nós temos conosco o professor Mark, da UERGS, né? E gostaríamos de dar as boas-vindas ao professor doutor Mark, né? Que está aqui. Eu tenho que pensar bem no nome dele, Mark Richter, porque o nome dele é difícil, tá? Eu tenho que saber se eu estou falando direitinho o nome. Falou. Falei, Richter, ok. E, através dessas boas-vindas, eu gostaria de estender essas boas-vindas a todos que estão aqui prestigiando essa reunião virtual, essa palestra que ele vai fazer para nós, né? Que vai ofertar para todos os que estão aqui. O pessoal está entrando, sejam bem-vindos. E eu gostaria de apresentá-lo, professor. Gostaria de apresentá-lo. O professor, ele é da Universidade do Rio Grande do Sul, estadual do Rio Grande do Sul, que é uma universidade, uma jovem universidade. Ele estava falando que nós, da Escola de Saúde Pública, temos mais tempo de vida que a UERGS. Sim, temos, mas eu acho que é muito bom termos a UERGS no ecossistema do Estado. Né? É um trabalho muito importante esse que vocês estão fazendo. E é claro que a gente sempre pensa em aproximar duas grandes instituições para fazer a contribuição para a pesquisa, né, e para o ensino dentro do nosso Estado. Então, falando um pouquinho sobre o professor Mark, né, já apresentando, ele é nascido na Alemanha, onde estudou Química na graduação e Bioquímica no doutorado. Ambos, me corrija se eu falar errado, porque eu tenho muita dificuldade com alemão, viu, professor? A gente está ensaiando a Nona Sinfonia e só Deus sabe como a gente tem dificuldade na pronúncia. Ambos no Albert Ludwig Universität, né? De Freiburg, na Alemanha. E depois ele estudou no Instituto Pasteur durante 2 anos e veio para o Brasil em 97. Também foi pesquisador visitante do Centro de Biotecnologia da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul desde 2023, onde já foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação de 2010. Vou botar o fone para eu fazer. Tá. Vou só pedir para o pessoal fechar o microfone, por gentileza. Onde já foi reitor de pesquisa e de pós-graduação de 2010 a 2014. Hoje está participando como orientador de 2 mestrados profissionais da UERGS, o programa de Ambiente e Sustentabilidade e de Ciência e Tecnologia dos Alimentos. E, segundo essa bio que ele nos forneceu, e eu estou lendo esta mini bio, né, é apaixonado pelo assunto da sustentabilidade. E é por isso que ele está aqui hoje, por ser um apaixonado pelo assunto da sustentabilidade, pela relevância que este assunto tem. A gente está muito feliz com a sua presença, professor Mark, porque o Café Consciência ele tem se pautado nesses últimos quase 3 anos de existência, de trazer assuntos, temáticas atuais, né, coisas que estão acontecendo, que são de interesse público, e aproximar essas temáticas atuais da ciência.
Então, estamos muito felizes, muito honrados com a sua presença, agradecemos ao ERGS por poder convidá-lo, né, e materializar esse convite hoje, né, e gostaríamos de dar a palavra para o senhor. Nesse momento, o senhor tem 50 minutos aí para discorrer sobre o assunto. Nós vamos ter um tempinho depois para perguntas e alguma observação, mas desde já, né, eu reafirmo muito bem-vindo todos e todas e, é claro, o nosso convidado da noite. Bom, eu agradeço, Karen, pelo convite. É importante que, de certa forma, estamos abrindo nossas portas de uma instituição e vamos numa outra instituição. O fato de ficar gravado e aberto ao público, né? Só pessoas, de repente, de outros continentes que não entendem português que vão ter problema em entender o que nós estamos falando. Né? Então, é importante divulgar a informação, né? Preferencialmente de forma gratuita, obviamente, né? Nada contra cursos que são pagos também tem sua importância, relevância, né? Mas realmente é importante essas parcerias, e foi realmente durante a pandemia que eu comecei a dar palestras sobre a sustentabilidade, porque, de certa forma, eu vi o assunto da sustentabilidade, um assunto que me interessa muito, realmente, e eu chamaria quase um hobby, né? Estou tão interessado em futebol e em novela, então no Brasil certamente sobra tempo. Eu preenchi ele buscando informações sobre sustentabilidade. Em algum momento chega um momento onde fui convidado para dar uma primeira palestra, né? E assim se foram provavelmente agora umas 30 palestras lá desde 2020, em algum momento, metade de 2020. Eu gosto muito de falar. Ontem eu falei aqui de forma presencial na aula de um colega, de uma disciplina, de um colega meu, né, que então também queria dar esta possibilidade de se falar sobre sustentabilidade junto aos alunos do curso de engenharia na área da automação, no caso do nosso curso. E hoje, então, novamente, de forma virtual. Então, agradeço as palavras dessa apresentação do currículo e vamos lá, 50 minutos. É suficiente tempo, ao mesmo tempo podemos falar 2, 3 horas, porque tanto assunto que cabe dentro da sustentabilidade, de forma informal, de vez em quando eu digo assim, o mundo todo cabe dentro da palavra sustentabilidade, extremamente interdisciplinar. É claro, já que estamos na Escola de Saúde Pública, o assunto da saúde faz parte da sustentabilidade, precisa da sustentabilidade, né? Então, assim, os ODS, por exemplo, da ONU, né, tem a ver com isso, o Pacto Global tem a ver com isso, o assunto ESG tem a ver também com pessoas, portanto, com pessoas saudáveis, então a saúde também está sempre presente. Eu vou dividir a tela aqui, e com isso já vou diretamente para a apresentação, que esta aqui, passando, então, por minhas mãos, estão vendo a apresentação, eu estou vendo aqui no celular, já está presente. Então, vou iniciando. Então, aqui temos o convite, o flyer, vamos dizer assim, o título, né? A importância da sustentabilidade na saúde. Até escrevi errado, falta um D aqui, vou passando para a próxima lâmina, para ninguém se dar conta disso, né? Sobre o meu currículo, nós já falamos, né? Eu vou pulando diretamente, eu moro desde 1997 no Brasil, né? E, enfim, então, assim, o assunto... né, se vocês vão falar com muitas pessoas, ainda tem muita gente que vão dizer que sustentabilidade tem a ver com meio ambiente. E realmente, a partir do meio ambiente que ela surgiu. Porque com a Revolução Industrial, a partir de 1850, né, se começou a produzir bens em grandes quantidades, cada vez maiores. Muita coisa melhorou, qualidade de vida, expectativa de vida, especialmente no século XX, no último século, né? Mas isso tinha um determinado preço, que era exatamente o impacto do meio ambiente. No início ninguém levou isso muito a sério, enfim, não se sabia disso, mas a partir dos anos 60, 70 do último século, esse assunto veio cada vez mais à tona, né? Tanto que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, pegou para si este assunto e, ao longo dos últimos, vamos dizer, 50 anos, mais ou menos, deu várias
conferências internacionais com presença de todos os representantes de todos os países, né? E o assunto sustentabilidade foi para frente. Então, aqui uma das primeiras, não vou dizer a primeira, mas uma conferência muito importante, bem no início, em 1987, onde tem então uma conferência e nesta se cria esta expressão desenvolvimento sustentável. E aí tem então um relatório ao final que está sendo escrito, que se chama Nosso Futuro Comum. Precisamos nos lembrar, embora somos tantos países diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, e somos um único planeta, somos todos seres humanos do mesmo planeta. Então, também esta frase aqui, né, esse desenvolvimento sustentável, não tem problema nenhum que nós utilizemos, porque estamos utilizando recursos naturais que a natureza nos dá para a base dessas, né, criar mais bens, né, já que estamos vivendo uma sociedade à base de consumo, né? Então, assim, precisamos suprir as necessidades atuais, por isso que nós vamos, então, né, enfim, aproveitar esses recursos naturais por meio do desenvolvimento econômico, né? Ninguém que fala sobre sustentabilidade vai falar que nós não precisamos da economia, que a economia é um grande vilão. Não estamos falando isso. Precisamos de uma economia forte, né? Mas sem afetar o suprimento das futuras gerações, né? Sem impactar e, assim, não utilizar tantos recursos para que, entre aspas, sobram, né, para futuras gerações também. Uma parte desses recursos são repostos pelo próprio planeta, né? E é importante, embaixo, a base, né, deste termo desenvolvimento sustentável, o assunto econômico não vem mais sozinho, mas ele está extremamente ligado ao assunto social e ao lado ambiental também, né? Além disso, pela primeira vez, se tratou de questões ambientais e sociais em conjunto. E aí estamos falando de sustentabilidade. Sustentabilidade vai gerar valor para os negócios, né? Empresas devem lucrar, não tem dúvida nenhuma, né? Mas ela precisa gerar valor para a sociedade e para o meio ambiente também. Então, quando se fala em sustentabilidade, muitos já ouviram falar dos 3 pilares, né? Não é só meio ambiente, como eu estava falando, primeira lá, e também meio ambiente. Mas, enfim, são 3 pilares, né? Estão escritos aqui, também a figura, o lado econômico, o lado social e o lado ambiental. Então, você precisa olhar sempre os 3, precisamos beneficiar os 3, né? Para ter um futuro mais justo e mais sustentável. A palavra sustentabilidade, né, como tantas palavras, ou do grego ou do latim, né, vem da palavra sustentável, que em latim né, quer dizer sustentar, né? E esta palavra do latim, né, traduzindo ela, eu coloquei 5 palavras aqui. A própria palavra sustentar algo, defender algo, favorecer algo, apoiar, conservar, cuidar, 6 palavras na realidade, né? E se nós olharmos para esses verbos, é coisa positiva, né? São palavras positivas, não são palavras negativas, né? Então, sustentabilidade, tudo isso, né? Ou seja, né, sustentabilidade, né, em favor, claramente da economia, né? A economia precisa estar viável, né? Ela precisa ser, né, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Desta forma, estamos cuidando da economia, das pessoas e do meio ambiente. Alguns assuntos, na verdade, e embaixo está escrito esta lista, e enfim, são tantos assuntos, só tirei, assim, de forma espontânea, quase, alguns assuntos, né, dentro do tema da sustentabilidade. Estamos tratando, por exemplo, né, a agricultura sustentável, isso, roupas mais sustentáveis. Este termo, cada vez mais, já se ouviu disso, do slow fashion, diferente do fast fashion. Design sustentável na construção civil, por exemplo. Gestão sustentável de resíduos. O que vamos fazer com nossos resíduos? Tudo lixo? Vai tudo embora? Ou não, né? Mobilidade urbana sustentável, preferencialmente de qualidade, obviamente, né? O assunto é feito estudo, tudo a ver com sustentabilidade. Eu, falando aqui de um assunto ligado à área mais social das pessoas e a inclusão, o gênero, tudo isso também. Dentro nos ambientes de trabalho, não somente lá.
E quem deveria se preocupar com isso? Eu, como pessoa física, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa do governo, ou seja quem for. São esses ONGs. Assim, não, na realidade é muito mais amplo. Os governos, sim, né, eles precisam se envolver nesse assunto, né, determinadas legislações mais rígidas, né, para apoiar, né, enfim, o assunto dos impactos ambientais, por exemplo. A sociedade civil como um todo, ONGs, pessoas individuais, nós em casa, cada um pode fazer a sua parte, né. A academia, né, não estou falando da academia onde se faz esporte, aqui estou falando obviamente, onde se faz ciência, né, enfim, pesquisa, tudo isso, né? Então, nós também, junto com empresas, precisamos desenvolver, né, meios de produção que são mais sustentáveis, que impactam menos, né, tudo a ver com a academia também. E, claro, as próprias empresas, né, o próprio setor produtivo também. Então, de forma, né, todos estão envolvidos nisso. Isso aqui é uma lâmina, quando eu comecei a dar palestras, né, durante os tempos da pandemia, tem a Cláudia Leite, esta senhora aqui, que não é a cantora, né, uma pessoa que trabalha na empresa Nespresso do Brasil, né, e ela diz, neste momento de pandemia, nesses tempos, né, em que estamos ficando mais em casa, né, nesse confinamento, passamos a prestar mais atenção no lixo que geramos. Nós ficamos o dia inteiro em casa, durante semanas, meses, e muito entrega de comida e outras compras que foram feitas, tudo via entrega chegando em casa, e daqui a pouco tanta embalagem, né? Quantas pessoas eu vi nesses tempos dizer, quanto lixo estamos produzindo? E o que vamos fazer com este lixo? Para onde ele vai? E assim vai, né? Então, ela diz assim, né, esta produção de resíduo, ou enfim, de lixo, sempre existiu, já antes da pandemia, mas a convivência nunca foi tão próxima. Se você trabalha fora, vai num restaurante para almoçar lá, em vez de cá, para sua casa, né? Você não quer saber quanto lixo, né, está sendo produzido lá na cozinha, né? Você quer somente comer, né? E, enfim, fica na parte, entre aspas, a parte bonita do restaurante. Então, assim, algumas perguntas começaram a ser feitas mais do que antes na pandemia, né? Como eu posso ser um consumidor consciente, ou enfim, mais consciente? De quais marcas eu deveria comprar? Será que existem empresas que são mais sustentáveis do que outras, né? Ou também a terceira, é suficiente eu separar meu lixo em casa e depois colocar isso na frente da porta? Ou será que precisa de mais alguma coisa que não necessariamente vai depender de quantos municípios não têm ainda a coleta seletiva, por exemplo? Porque, enfim, né, temos já consciência, uma parcela da população cada vez mais tem consciência, mas também nem sempre estamos agindo 100%. 100% sustentável, né? E uma outra pergunta também, o que eu ganho reciclando? Eu não ganho nada, então por que me preocupar com isso, né? Eu quero ganhar alguma coisa. Você sabe a diferença entre lixo e resíduo? Ou é tudo a mesma coisa? Esta palavra rejeito, também já ouvi falar disso, é tudo a mesma coisa ou não, né? Então, aqui a Flávia Lemos, uma outra pessoa, fundadora da Casa Causa, e também embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, cidade, né? Uma vez por ano temos um dia do lixo zero, nesse sentido, a gente fala muito desse instituto, né, no Brasil todo. Então, ela diz, lixo é o que não serve, resíduo volta para a cadeia e a gente reusa, reciclagem, né? Ou seja, alumínio, papelão, plástico, vidro, tudo isso, né? E que os catadores de resíduos sólidos, né, estão querendo sempre, né, para poder vender isso depois, porque alguém está comprando isso, porque alguém vai usar isso de novo, né? Então, matéria-prima natural é por isso, mas tem também matéria-prima reciclada. Olha que legal, podemos utilizar isso, né? E pensar cada vez mais em implantar isso, né? Então, quando se fala em reciclagem, estamos falando de uma ação econômica, portanto, alguém vai ganhar dinheiro com isso, né? E os próprios catadores também deveriam, né? De repente, até deveria mais do que hoje em dia. Lixo, resíduo, rejeito, né? Mais uma vez. Qual a diferença, né? Enfim, a palavra lixo, na verdade, nem deveria mais existir, porque lixo é tudo junto, tudo misturado. Como 50 anos atrás, um saco branco, um saco azul, um saco preto, e tudo que tu não precisava, tu botava lá dentro e botava na frente da casa e a cidade veio buscar. Só que hoje, né, já estamos falando em resíduo e rejeito. Resíduo tem valor, pode ser reciclado. Rejeito não tem valor.
E esta parcela do nosso lixo, vamos dizer assim, que deveria ir no aterro sanitário, na melhor das hipóteses. Né? Então, o lixo não reciclável, se nós olharmos dentro, né, esse resíduo sólido urbano, o que estamos produzindo todos nós, 10% do que nós estamos produzindo de, entre aspas, lixo, somente 10% que eu rejeito, que realmente não tem uso. É só isso que deveria, né, no aterro sanitário. O resíduo orgânico, dá para fazer muita coisa com ele, daqui a pouco eu mostro uma lá. Né? E fora disso, tem outros resíduos que são os resíduos recicláveis, fora do orgânico. Então, assim, mostrei aqui esta figura. O legal seria, na nossa casa, nós termos não somente 2 lixeiras, mas 3 lixeiras. Mas é claro que isso não depende só de nós. Se a cidade não vai vir por semana com 3 caminhões de lixo, que claramente levam somente rejeito, somente orgânico e somente reciclável, aí não dá. Né? Então, o que normalmente vai no nosso lixo, entre aspas, orgânico, isso que não dá para reciclar, e uma mistura do resíduo orgânico e do rejeito. E nós estamos vendo também este valor de 52%, ou seja, metade do nosso resíduo sólido urbano e lixo, enfim, e resíduo orgânico. Se nós agora olharmos somente para a terceira parte, os resíduos recicláveis, já deixando os rejeitos e o resíduo orgânico de lado, o resto, portanto, né, os resíduos, estamos falando de 50% disso é plástico, 31% é papelão, 8% vidro, 7% metais, 4% outras embalagens. Né? Tudo isso, numa situação perfeita, né, idealizada, poderia ser reciclado. E, ao mesmo tempo, aqui está escrito resíduos não recicláveis. Na verdade, eu rejeito ainda, né? Então, muitas vezes podemos achar isso aqui um resíduo, né? Só que não, espelhos, né? Tecido, vidro de janela, papel plastificado, latas de solvente, embora são, de certa forma, resíduos, né? Eles são rejeitos, porque não tem como assim, reaproveitar isso. Então, isso é rejeito mesmo. Está destacado aqui em amarelo a esponja de limpeza. Há um tempo atrás era um rejeito. Agora já não mais. Existe aqui um programa, já faz poucos anos, que existe um programa nacional de reciclagem de esponjas Scotch-Brite. Eu não fui mais atrás disso, esta lâmina aqui tem no mínimo 3 anos. Eu acho que o projeto já existe um pouquinho mais. Então, se se entra neste programa aqui, tem um mapa do Brasil e tem exatamente lugares no Brasil inteiro onde eles têm recipientes para receber isso. Então, tem como depois, né, reciclar isso, né? Mas é claro que a grande maioria de nós vai colocar as esponjas ou no material reciclável ou não. Aqui está escrito assim, reciclagem no Brasil em 2022. Né? Quanto dos resíduos são realmente reciclados? 4% por enquanto. De um conjunto de mais do que 80 milhões de toneladas, bastante, né, que o Brasil produz, de resíduos. Não é todo o lixo, é resíduos que podem ser reciclados. Somente 4% são reciclados, de todos os resíduos. Se nós olharmos especificamente para o plástico, né, o título aqui, Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico, não é produção de plástico novo, falando do lixo mesmo, do lixo plástico, mas estamos reciclando apenas 1%. Isso aqui de 2019. Então, assim, para onde vão os 99%? Né? Eles estão em lixões, eles estão em aterros sanitários ou aterros controlados, eles estão na natureza e, obviamente, também lá onde eles não deveriam estar no oceano, por exemplo. Tem bastante. E, ao mesmo tempo, não podemos dizer que o plástico é o vilão de tudo e vamos acabar com ele e depois não tem mais nenhum problema em relação a problemas ambientais. Também não é assim. Primeiro, existem outros resíduos que são um problema, né? Porque eles não são reciclados. E o plástico, né? Vejam lá embaixo, eles são importantes na área da medicina. Plástico é importante para a construção civil, para a mobilidade urbana, enfim, não somente a urbana, a mobilidade. Né? Peças eletroeletrônicas também tem plástico, então o plástico tem sua importância. Né? Se nós olharmos para o mundo todo e falamos da reciclagem global de plástico, né? Aqui está escrito que até o momento somente 9% do lixo plástico gerado no mundo todo é reciclado.
No mundo todo, na média, 9%, o Brasil 1%. Né? E somente 14% são coletados para serem reciclados. Né? Isso também em 2019. Né? Plástico começou a ser produzido em 1950, muitas vantagens, né? A sociedade clama por plástico e está continuando a clamar por mais. Então, neste gráfico aqui, até 2030, no ano de 2030, nesta previsão, vão ser produzidos, somente no ano 2030, 550 milhões de toneladas. É muita coisa. Seria bom se 100% deste plástico no mundo todo seria reciclado. Reciclado por quê? Porque para ele para ele se decompor assim na natureza, somente lá, em qualquer lugar, ele leva mais ou menos 400 anos. 400 anos é muita coisa, né? Então, assim, né, o plástico que não é reciclado, né, por exemplo, em algumas partes do mundo, vai enfeitar praias, né, mas geralmente o turista não gosta tanto disso. No outro lado, alumínio no Brasil, acho que ainda é isso agora, está vendo? No outro lado, né, alumínio no Brasil é reciclado de forma exemplar. Latas de alumínio, né, o catador mais gosta, né, porque é que ele mais recebe um valor por quilo disso, né. Então, aqui está escrito 97,7%, né, uma lana também lá de 2019, o Brasil produziu mais de 25 bilhões de latas de alumínio, né? E com isso, ele é o terceiro lugar em nível mundial em produção de latas, né? Estados Unidos, China na frente, né? Mas no terreno da reciclagem, vejam aqui, porém, ninguém supera as indústrias brasileiras. Agora estamos falando da reciclagem. Ninguém vai reciclando um valor percentual tão alto do que o Brasil. É que estamos falando de alumínio, e quando se produz novas latas de alumínio, se utiliza matéria-prima da natureza, se gasta muito mais energia do que se utiliza alumínio reciclado. Então, isso é muito interessante para as empresas, né? Então, lá de 414 toneladas, né, ou enfim, milhões de toneladas, 409 são reciclados. Estamos num valor bem perto de 100%. E esta coisa da reciclagem tem tudo a ver com economia circular, no lado direito aqui. Vocês estão vendo que esta lixeira lá embaixo está vazia, porque tudo é consertado, reutilizado, vai retornar no processo utilizado, reciclado, e, enfim, não gera lixo, num mundo ideal, claro. Enquanto século XX, e ainda até hoje, muitas vezes, né, a economia linear vai utilizando matéria-prima da natureza, natural do planeta, vai produzir algo, está sendo vendido, utilizado, descartado e entra na lixeira e de lá nunca mais sai. Se fosse no matéria sanitário, tudo bonitinho, né, bem tapado, sem dar cheiro e tudo isso, ainda é ok, né? Mas não, precisamos mudar a nossa economia para uma economia circular, reaproveitando os resíduos. Tá? Tem determinados compostos, esses resíduos, que já não existem mais, ou em quantidades muito pequenas. Metade, mais uma vez, do nosso resíduo orgânico é matéria orgânica. Vimos isso antes, 52%, né? Aqui no outro levantamento, a parte azul. Né? Vou falar um pouco sobre matéria orgânica. Né? Se o Brasil produziu lá em 2019 quase 80 milhões de toneladas de resíduos, né? Não estou falando agora dos rejeitos, normalmente dos resíduos, metade é resíduo orgânico. Isso diz respeito, portanto, a 40 milhões de toneladas de resíduo orgânico. Disso, somente menos que 1% é utilizado. Eu acho que caiu agora aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Voltar. Avançar.
Já conseguimos avançar, professor, no slide? Eu estou ouvindo você de novo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, vou continuar falando assim. A tela aqui um pouco menor agora, mas eu acho que eu consigo de volta. Eu acho deu algum problema aqui, desculpa. Vamos continuar. Eu acho que podemos tentar ver se a tela avança. Parece que ela ficou congelada, a tela dos slides. Agora sim. Ok, então, muito aqui, então vou continuando dentro do tempo que nós temos. Então, menos que 1% é realmente reciclável, aproveitado, né, para alguma outra, não necessariamente reciclado, mas aproveitado depende para outra coisa. O que dá para fazer com resíduo orgânico? Se nós começarmos do lado esquerdo, dá para incinerar ou fazer pirólise, que é algo semelhante, utilizando pressões maiores, dá para produzir energia para tirólise, olha só, energia a partir do resíduo orgânico. Dá para fazer a compostagem, tem gente que faz isso, né? E, ao mesmo tempo, dá para produzir biogás, metano, inclusive, né? Metano, a partir da digestão anaeróbica deste resíduo. Aqui em Curitiba, acho que Curitiba, isso aqui, anos atrás, poucos anos atrás, 2018, foi liberado, né? Deu uma licença para uma instalação para produzir biogás, boa parte deste biogás é metano, no caso, né? Não sendo liberado, obviamente, à atmosfera, mas sendo produzido para algo útil, né? Então, receberam esta licença de operação para a produção de biogás a partir de quê? De resíduos orgânicos e lodo das estações de tratamento de esgoto. Então, né, em vez de simplesmente jogar isso em qualquer lugar, né, apropriado ou não, dá para utilizar isso. Aqui em São Paulo, eles têm esses pátios onde eles estão recolhendo resíduos orgânicos das feiras, onde estão sendo vendidos muitos alimentos, nessa cidade imensa, e eles estão transformando isso num adubo. Aqui está escrito adubo gratuito, mas precisa ser dito num adubo de alta qualidade. Ele é gratuito porque as pessoas depois podem passar lá e pegar 1 ou 2 saquinhos por mês. Ninguém, obviamente, pode pegar tudo para depois vender isso, né? Obviamente, precisa ser gratuito para todo mundo. E isso pode ser utilizado, por exemplo, em hortas urbanas. Né? Pode ser utilizado para áreas de reflorestamento, poderia ser utilizado nas cidades, fazem isso, todos os canteiros nas cidades, parques, eles poderiam utilizar este adubo também, né? Mas também em hortas urbanas. Só para mudar de assunto rapidamente aqui, a cidade de Curitiba já tem mais de 100 hortas urbanas, aqui um bairro mais humilde, né? E esta área no meio, antigamente, era assim uma área de ninguém. Então, se jogava lixo. Tinha pessoas que venderam um pozinho branco, de vez em quando até com uma arma junto, outros vieram com dinheiro, ganhamos esse pozinho. Nunca entendi bem esta história. Mas transformaram isso numa coisa inteligente, porque os moradores não precisam ir no supermercado, eles se abastecem aqui, eles cuidam e eles vão ter isso. Também é sustentabilidade. Né? Os 3 R's, os 5 R's, os 7 R's, eu já vi os 8 R's, né? Repensar, reutilizar, reciclar, recusar, reduzir e assim vai, né? Enfim, nós precisamos repensar nosso planeta, né? Quando vamos fazer compras, né? Hoje está chovendo aqui. Vamos dizer que domingo. O que se faz no domingo com chuva? Vamos no shopping fazer compras. Precisamos comprar alguma coisa? Não, mas vamos fazer. Está chovendo, afinal, né? Espaço temos. Então, assim, estou exagerando um pouco aqui. Por que comprar alguma coisa? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar isso, especialmente no final. Como descartar? Será que você faz essas 6 perguntas antes de comprar qualquer coisa? O mundo ideal, mais uma vez, sustentável. E olha isso aqui, um celular poderia durar 12 anos se sua vida não fosse, né, sua vida, enfim, meia vida, não fosse encurtado de propósito. Mas quem faz isso de propósito? Mas tem gente que quer uma cada ano um novo celular. Posso ficar com o antigo. Quero um novo. Então, tem uma pressão imensa em cima de nós, né? Então, assim, a obsolência programada é fábrica de lixo. Né? Quantos celulares daqui a pouco nós temos em casa que não utilizamos mais porque já veio um novo processo de produção de bens com vida útil economicamente curta. E isso, né, enfim, vai gerar mais impactos ambientais, mais lixo, né, enfim, né. Então, assim, nós devemos
devemos deixar de comprar algo desnecessário, nós não devemos comprar de forma automática, impulsiva, nós devemos olhar quais marcas são ecologicamente corretas, né? Começar, né? Hoje com as redes sociais podemos nos informar. Você é um consumidor consciente. Eu quase caiu da cadeira a primeira vez que eu vi isso aqui. Para criar uma camiseta normal assim numa empresa, você precisa de 2.700 litros. Olha, isso é muita coisa, né? Água é suficiente para uma pessoa beber durante 2,5 anos. Aparentemente, este planeta tem suficiente água para todo mundo. Só que não. Um jeans é 7, 8 mililitros, ou 12 mililitros. Né? Imagine só, né? E aí, estamos vendo isso aqui. Um ano e meio atrás, nós vimos que no Chile, lá no meio do deserto, não vai muito turista, né? Nem chilena vai para lá. Daqui a pouco, uma área cheia de roupas, inclusive roupas não utilizadas de marcas de luxo. Lá, das minhas terras, né? Lá em cima, tá bem duro. Então, assim, alguém ganhou dinheiro com isso, né? Se livrando disso, né? Parece que também no mundo ninguém precisa de roupas, né? Parece que estamos vivendo num planeta de primeiríssimo mundo, né? E, enfim, tá lá, né? E ninguém é responsável para nada, né? Então, assim, fast fashion, realmente, eu quero mesmo, né? Só que não, é slow fashion cada vez mais, né? E o slow fashion, né? Enfim, fast fashion seria a ocultação dos impactos ambientais do ciclo de vida do produto. Eu não vou ler tudo isso. Aí vem, então, o slow fashion. Surgiu como uma alternativa socioambiental. A palavra socioambiental, no lado social e o lado ambiental. Fashion e economia. Então, estamos falando da sustentabilidade, os 3 pilares. Né? Então, surgiu como uma alternativa socioambiental mais sustentável no mundo da moda. Né? Outro assunto aqui. Alguém sabe onde tem o planeta B, o planeta C? Né? Então, aqui uma entidade das Nações Unidas na área ambiental. Se continuarmos a manter os atuais padrões de produção, de consumo, né? Próprio consumo, vamos precisar de 3 planetas para sustentar nosso estilo de vida. Infelizmente, não temos ainda esses navios, nem encontramos os planetas ainda. Né? Só Hollywood já tem isso nos seus filmes. Né? Então, aqui eles já sabiam, não existe um planeta B. Não temos, simplesmente, né? Isso tem a ver com o dia da sobrecarga, né? Voltando aos recursos naturais, enfim, da natureza mesmo, estamos retirando da matéria-prima, né? Recursos naturais da natureza, né? Do meio ambiente, né? Precisamos de 1,6 planetas para suprir a nossa demanda atual. Né? Lá em 2020 foi dito isso, né? Então, passamos a demandar mais recursos naturais, estamos extraindo mais do que a Terra é capaz de regenerar em um ano, né? E aí temos o tal dia da sobrecarga da Terra, faz pouco tempo, que ele estava, acho que em agosto. Né? E a data, primeiro, 1990, descendo para 2017, não tem agora os últimos números, mas vocês estão vendo que está cada vez mais curto, né? Então, nós estamos retirando tanto matéria-prima do nosso planeta, né? Só até 2 de agosto ele poderia recuperar num ano. Só que 2 de agosto ainda não é Natal, ainda não está lá. Né? Só lá em 31 de dezembro acaba o ano. Então, nós estamos, de certa forma, exagerando. Né? O planeta não consegue ir atrás. Né? Efeito estufa, alguém já ouviu falar? Cada dia ouvimos disso. Né? Todo mundo já ouviu falar do CO2, né? Mas existem outros, entre aspas, compostos químicos, para não chamar eles de vilões, né? Eles também têm direitos, esses compostos químicos, né? Clorofluorocarbonetos. Existia antigamente muito, acho que em geladeiras, né? Foram proibidos, mas esses compostos continuam lá em cima por muito tempo. Metano e outro, e óxido nítrico também. Então, tem pegar o carbono, diminuir, né? Carros elétricos, carros, ônibus movidos a hidrogênio, você começando a falar nisso, né? Quer dizer, já tem carro elétrico, claro. Mas tem países, tem um país aqui, tem uma outra, 2 exemplos, existem, me parece, alguns municípios no Brasil que fazem isso já também, não os grandes, né? Então, assim, todo o transporte público está de graça. O país de Luxemburgo, claro, tem um tamanho de 100 quilômetros por 70, muito mais fácil de gerenciar um país desses, né?
E a capital da Estônia, também lá na Europa, que está ali, né? Então, 2013 e 2020, não se paga mais para trem, não se paga mais para bonde, não se paga mais. Você quer que as pessoas deixem o carro em casa, menos CO2 sendo produzidos pelos carros, né? Fazendo combustão da gasolina, do diesel. Porque isso também tem a ver com saúde pública. Então, no Brasil, seria o SUS, né? Então, se nós temos menos pessoas que vão ter problemas respiratórios, né? Vão ter mais tempo para novela e futebol, em vez de ficar numa fila do SUS, por exemplo. Isso é financeiramente bom. A pegada de metano, não se fala muito sobre isso ainda. E sobre a pegada do óxido nítrico, isso também só no futuro. Enfim, né? Aí a palavra sustentabilidade, portanto, né? Vou entrar na segunda parte agora, né? Do este tripé, né? Ambiental, social e econômico, e nós sabemos que existem legislações que vão na mesma direção, né? Existe uma legislação ambiental, existe uma legislação trabalhista. E, claro, também existem certas leis econômicas, certo? Isso também proibindo certas coisas, né? Mas, assim, falando especialmente do lado social e ambiental, temos hoje a legislação ambiental e temos legislação trabalhista. Será que isso era suficiente para fazer no Brasil e todos os países um planeta das mil maravilhas? Ainda não, né? Aí vem o sistema ISO também, lá nos anos 90 começa isso. ISO 9001, ISO 14001, todo mundo já ouviu falar. Né? ISO 14001 na área ambiental, gestão ambiental, uma empresa então se comprometendo, né, fazer a sua parte, né, de ser ambientalmente mais correto. Existe uma ISO 26000, existem outros também, mas posso destacar essa. Essa tem a ver com o lado social dentro das empresas. E existe a ISO 37000, que tem a ver com a governança, lado econômico, né? O que vai me levar já ao ESG daqui a pouco. Então, a ISO também fala disso. A ONU, com seus ODS, vai falando disso também. O Pacto Global fala disso. Então, tem muitos movimentos. Daqui a pouco, né, nos últimos 20 anos, todos nós ficamos mais sensibilizados, mais conscientizados. Alguns mais, outros menos, né? E, enfim, então, vocês estão vendo cada vez mais coisas acontecendo. Né? E agora vem ainda o tal de ESG. Na pandemia, aqui no Brasil, você começou a falar do ESG. Isso tem a ver com investidores, bancos de investimento, que vão colocar a partir de um determinado tempo, lá com a pandemia, mais ainda, eles estão dizendo, eu não vou mais investir em qualquer empresa. Claro que eu quero lucrar. Eu vou lucrar, mas eu vou preferencialmente investir em empresas que são mais sustentáveis do que seus concorrentes, do que outras empresas. Isso é a ideia do ESG, na realidade, né? Então, ESG são 3 letras em inglês, que é environmental, quer dizer ambiental, tanto que de vez em quando estamos vendo o ASG, mas brasileiro adora o inglês também, né? Então, muitas vezes utiliza a expressão ESG também. O S e o social, o social, né? E o G, a governance, né? Então, a governança cooperativa. Isso nos lembra muito a sustentabilidade ambiental, social e econômica. A governança, né, assim, cooperativa, né? E, de certa forma, né, a parte como gerir a empresa e a economia, e o lado econômico, sim, né? Então, assim, estamos falando no ESG de um tripé também, que são basicamente os mesmos da sustentabilidade, só que, né, uma coisa para as empresas mesmo, né? Então, são critérios e condutas nas empresas que vão permitir para que outras pessoas de fora ou medir os impactos sociais, os impactos ambientais e os impactos da governança, né? Do investimento que eles fizeram nesta empresa. Então, ESG tem muito a ver com o investimento de alguém, de bancos de investimento, comprar ações, tudo isso. De quais empresas? Cada vez mais de empresas que são sustentáveis. Tem mais uma pressão em cima das empresas. Aqui alguém falou, aquelas empresas que têm maior senso de urgência e aceleram seus planos de informações voltados, direcionados para o ESG, para se transformar em empresas ESG, e que cuidam mais da sustentabilidade, são as que vão sobreviver, que vão ganhar relevância a médio e longo prazo. Eles vão ter maior fatia de mercado do que as empresas que não são. É isso que se entende em nível mundial. Este senhor aqui é enfim, o Chief Executive Officer, né, o cara à frente da BlackRock,
o maior banco de investimento, eles têm muito dinheiro. Eles não têm milhões, nem bilhões, eles têm trilhões de dólares. O PIB, só para comparar, o PIB do Brasil, 2011, 2012, que era o melhor momento economicamente neste século, era 2,3 trilhões. Eles têm 7 trilhões. Claro, eles não têm isso numa poupança, né? Esse dinheiro está investido em empresas, né? E à medida que volta, eles vão investir de novo, né? Mas é muita coisa. Este cara fez uma carta aberta e diz basicamente isso. Nós vamos mudar a partir de agora. Queremos lucrar? Queremos. Mas não vamos querer com a sustentabilidade, incentivando a sustentabilidade. E se o maior banco de investimento diz isso, os demais vão atrás também, né? Claro que agora, faz um meio ano, eu li uma carta dele, notícia dele, que diz: isso aqui continua valendo, mas é verdade que com petrolíferos nós ainda podemos lucrar também. Ou seja, a coisa vai na direção certa, né? Não é que não vão mais investir em empresas de energias não renováveis. Eles continuam sim, mas ao mesmo tempo esta coisa do ESG ficou muito importante, né? Então, assim, empresas que adotam a agenda ESG têm rentabilidade na bolsa maior do que os outros. Então, né? Portanto, o ESG não é legislação, não é obrigação por lei, ela é uma oportunidade de mercado. Essas empresas que mais vão realmente adquirir este assunto ESG vão ter mais futuro. Isso vale também para o agronegócio, por exemplo. Dá para fazer agricultura de forma mais sustentável, né? Enfim, no mundo todo, né? Então, já falei sobre os ODS, né? Não vou entrar nisso aqui, isso é uma própria palestra, né? Mas eles falam a mesma coisa, é sustentabilidade. Eles querem erradicar a pobreza extrema e promover uma vida mais digna, né? Mais qualidade de vida para as pessoas, né? Mas lá tem o econômico, tem o ambiental junto, né? E quem deveria fazer isso, eles viram a mesma coisa. Governos, empresas, academia, sociedade civil, como a minha primeira live, né? Então, agora eu vou tratando um pouquinho desses 3 pilares, né? Então, por exemplo, aqui, o ambiental, né, do ESG. Algumas dicas, ideias, né? Fazer uso racional dos recursos naturais, já falamos sobre isso. Preservar a biodiversidade, reduzir a emissão de gás do efeito estufa, zerar desperdícios e assim adiante, né? Tratar os resíduos sólidos de forma correta, né? Já existem caminhões hoje em dia aqui no Brasil que utilizam gás biometano. Falamos antes dele, então já tem caminhão rodando com isso, em vez de petróleo, em vez de diesel, né? Em vez de gasolina. Isso houve cada vez mais. Nossa empresa vai zerar as suas emissões de carbono. Então, assim, isso virou um assunto, né? Isso dá para fazer de várias maneiras. A empresa Renan, ela investiu, ela, né, criou, junto com alguma outra empresa, um parque eólico. Ela vai produzir energia eólica, mas não se compra roupa lá. O que eles têm a ver com energia? É que no assunto de, né, sustentabilidade, vendo isso bem amplo, eles vão produzir, né, bastante energia eólica que vai, em última instância, abastecer as suas próprias empresas, né? A empresa Gerdau, aqui do Rio Grande do Sul, investiu lá, ou vai investir, 1,4 bilhão de reais num parque de energia solar, que também é energia renovável. Então, alguns atores, né, começando a se mexer. Ao mesmo tempo, falando aqui do assunto de zerar a pegada de carbono, o assunto ESG, a própria sustentabilidade, é muito mais do que isso. Não é só emissões de carbono, né? Isso também é redução do consumo, anticorrupção, ações sociais, educação ambiental, legislação ambiental, conscientização dentro da empresa, né? E assim vai, são vários assuntos, né? Esta empresa também é uma palestra à parte, né? O caso dela, né? 20 bilhões de reais colocado numa sala, uma dívida, né? E ninguém mais falou sobre isso e nem apareceu mais, né? Um dia isso precisava estourar, mas ao mesmo tempo, enquanto a coisa não estourou, uma notícia assim, eles criaram, eles têm lá em, acho que São Paulo, uns tuk-tuks, 90 tuk-tuks que funcionam de forma elétrica. Legal. Agora, o prêmio Nobel, né, deveria chegar também para eles. Olha que eles inventaram. Americanas inaugura serviço de livro AP. Alguém já pensou nisso antes, né? Mas, enfim, são coisas, né? Se o consumidor mora lá a 500 metros, por que não entregar a pena? Coisas assim. A Natura também fazendo algo. A cada 5 embalagens vazias, vai receber uma nova. Pô, agora estou interessado, agora estou
ganhando. Eu sou a favor da sustentabilidade, né? Enfim, desculpa assim, minha forma de falar um pouco. Área social, melhorar as condições e as relações trabalhistas. Mas vai dizer, bom, mas nós tivemos o Getúlio Vargas, ele já cuidou de tudo isso. Mas tem uns que querem diminuir isso, né? Mas será que essas leis trabalhistas são suficientes, né? No mundo inteiro, né? Aparentemente precisamos um pouquinho mais do que só leis, né? Estimular políticas de inclusão e diversidade, né? Proporcionar treinamento para os funcionários, valorizar os funcionários, respeitar os direitos humanos. Já ouviram falar em trabalho escravo, né? Enfim, coisas assim. Precisamos, né? As pessoas precisam ser tratadas com respeito, escutadas e valorizadas. Claro que as pessoas, os colaboradores também precisam fazer a sua parte. O assessor ter benefícios trabalhistas também, trabalhar também, claro, né? Os dois lados, né? Da moeda. Horta orgânica toma conta de empresas norte-americanas. Cada vez mais temos isso. Então, alguém que trabalha lá a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, numa pequena sala com um computador sozinho, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, daqui a pouco, nas empresas, né, pensaram, então, de ofertar para eles trabalhar também nessas hortas. Uma vez por semana, uma meia hora, pode trabalhar, né? São coisas pequenas. As hortas, as hortaliças sendo ofertadas no próprio restaurante da empresa. Isso são coisas interessantes para valorizar um pouco também, né? Outra coisa aqui, Coca-Cola começa em Porto Alegre um projeto que forma mulheres em vulnerabilidade. Né? Estamos olhando para as pessoas que moram numa comunidade menos favorecida ao lado da empresa. Vamos tentar fazer uma integração aqui. As empresas cada vez mais precisam fazer isso. Em relação ao terceiro assunto, governança, preservar a independência do conselho de administração, né? Uma coisa é a presidência, né, da empresa, outra coisa é o conselho, né? Adotar critérios de diversidade na escolha dos membros do conselho. Será que não devemos ter na nossa empresa somente pessoas masculinas, idade 67, engravatados, mesma cor da gravata e terno cinza? Eles pensam todos da forma igual, de repente até bem conservador. Será que não vale a pena mudar isso, haver um pouquinho mais de diversidade, né, coisas assim? Hoje se pensa muito nisso, né? Isso também é sustentabilidade. Garantir remuneração justa e racional, porque mulheres ganham menos para o mesmo emprego numa empresa do que os homens. Não faz sentido. Bom, eu estou numa empresa pública aqui, a própria Escola de Saúde Pública, lá mulheres e homens ganham a mesma coisa, né? Só que as empresas nunca nos visitaram para saber como é isso. E assim vai. Seguir condutas éticas, condutas anticorrupção, né? Praticar transparência fiscal, e assim tem vários assuntos. Também aqui alguns poucos exemplos. Aqui está escrito ESG, só avança dentro das empresas, né? A governança, né? Obviamente, os demais assuntos. Quando o comando da empresa dá o exemplo, obviamente, né? E como os nossos pais dão os exemplos para nós, né? Em casa, né? Então, não adianta a chefia da empresa ser contra a sustentabilidade e tentar implementar alguma coisa. Uma parte vai conseguir, mas nunca vai ser a mesma coisa. Isso precisa vir de cima para baixo. Mas, assim, não somente preciso ser assim, não. Tu vai fazer assim, tu vai o tempo inteiro, né? Tu vai, de certa forma, através de cursos, através de palestras, através, enfim, dentro dos grupos de trabalho, é preciso falar isso para que todo mundo da empresa entende, está sendo sensibilizado, conscientizado, vai entender disso, né? Tem um pouco de educação, ensino junto também, né? Para que todos estão puxando no mesmo lado na empresa. E olhem aqui, empresas com mulheres na liderança têm melhores notas ESG nas avaliações, né? Mostra estudo. Organizações com ao menos uma diretora, né, feminino são melhores avaliados, tanto no modo geral, como nos aspectos ambientais e ou, né, sociais de forma isolada. E que mulheres que chegam ao poder nas empresas, mas também na política, geralmente colocam o meio ambiente e a proteção aos recursos naturais entre as pautas prioritárias. Não que homens não fariam isso, existem homens, claro, mas na média as mulheres fazem isso mais, né? E lá em cima ainda, isso não tem tanto a ver com sustentabilidade, mas eu vi isso em 2016 pela primeira vez, empresas com mulheres na liderança lucram mais, aponta o estudo, olha só, né? Então,
Esta coisa, minha mulher está lá na cozinha, logo para casa, não vai ter almoço, agora vai jantar. Ela que fez, amo ela muito. Este modelo, né, não se aplica mais. Sem igualdade de gênero, não há futuro sustentável. A ONU Mulheres que diz isso. Não existe futuro sustentável sem educação ambiental, né? Não só na escola, nas creches, mas em todos os ambientes. Hoje estamos falando aqui sobre sustentabilidade. Vocês fazendo a parte de vocês também um pouco. E o nosso ilustre Papa atual, né, falou uma frase: precisamos ampliar de fato a sustentabilidade, né, avançar, ampliar, como um todo, sustentabilidade como um todo, e não apenas uma parte. Não podemos só pensar economicamente, tudo bem, então vamos cuidar mais dos nossos funcionários, né, mas o meio ambiente precisa, não pode ser desta forma. Então, a frase do Papa Francisco que dizia que não podemos querer ser saudáveis em um planeta doente. O planeta precisa ser saudável também. Nunca fez tanto sentido durante a pandemia. Minha penúltima lâmina. Eu não congelei, mas eu nunca falo nada para esta lâmina aqui. É para todo mundo assim respirar um pouco, né? Olha a natureza, né? E lá em cima, hoje eu juntei esse pequeno detalhe em cima, isso não estava nesta lâmina, eu fiz isso, a tal de palavra mágica no final. Bom, quero agradecer muito, falei só um pouquinho, poderia falar até às 6 da manhã, ninguém pode dormir, mas amanhã eu teria daí um café da manhã de graça pago por mim, pelo palestrante. Mas daí seria humanamente quase impossível, né? Então, assim, o assunto não acaba, podemos falar tanta coisa, então quero agradecer, cara, né, a todos na própria escola, obviamente, por ter feito esta minha palestra de conscientização, acho que isso que ela não é tão acadêmico, né, profundo, ninguém vai entender o que eu falo, né, porque na realidade acho que nós precisamos atingir todas as pessoas no mundo. Então, vou então aqui, acho que, não sei se eu deixo aqui, acho que vou tirar a palestra, minha apresentação, né. Sim, aqui, podemos tirar para a gente abrir para deixar de compartilhar. Podemos parar o compartilhamento, professor? Deixa-me ver onde fazer isso, parar de apresentar. Deu. Isso. Agora sim. Isso. Então, aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa. A UERGS não é de hoje que é parceira da Escola de Saúde Pública. A gente tem essa parceria aí lá já de longa data, né, e é sempre um prazer a gente se aproximar dos parceiros em outros momentos, como essa palestra, né? E acho que uma das coisas que marcou aí nessa fala e que a gente concorda com certeza é que não é possível a gente ser saudável se a gente não tem um ambiente saudável. Né? Isso aí não tem como, e cada vez nós estamos pagando mais o preço do esquecimento, ou talvez de falta de políticas e engajamento em relação à sustentabilidade no mundo. Né? Em todas então, com todas certeza. as instâncias. Por exemplo, entre pessoas, cara, rapidamente, entre pessoas no trabalho, duas palavras, respeito e empatia. Não precisamos concordar com todo mundo que o outro diz, mas somos uma única empresa, vamos tentar, dentro de uma certa lógica, fazer o melhor, né? Todo mundo tem direito a pensar em si, olhar no seu umbigo, mas precisamos também olhar além disso, né? E assim, como pesquisadora, e o senhor doutor Mark, como pesquisador na área de sustentabilidade, a gente que estamos preponderantemente aqui, grande número da área da saúde, isso tem um impacto para nós de perceber a importância que temos de desenvolver pesquisas que relacionem a questão da sustentabilidade com a saúde. Então, são necessárias novas pesquisas e pesquisas de avaliação permanente do impacto de todos os aspectos da sustentabilidade, não só a questão ambiental, mas todos os aspectos, e que impacto isso traz na saúde dos humanos e dos animais também, porque estamos todos interligados de uma certa forma. E eu gostaria agora de aproveitar
E dar um espaço para alguma observação, alguma pergunta para o professor Mark, que é o nosso convidado de honra nessa noite. Não, o que tu falaste agora, até que bem. Bom, lá temos. José Fernando. Olá, boa noite. Boa noite. Professor, eu entrei quase meia hora atrasado, porque eu estava numa outra atividade, assisti só a finaleira aqui, e o que eu assisti, eu vou ter que usar um pouquinho da minha pseudo-modéstia. Eu me enxerguei na tua fala. E às vezes eu penso que só eu tenho essa verve, essa... Eu falei que eu sou muito humilde, até porque eu sou ariano. Mas eu quero dizer, primeiro, eu não vou nem agradecer. Eu vou dizer que bom que eu ouvi isso, que bom que tem uma outra pessoa aqui do outro lado da tela fazendo, pensando, escrevendo, pesquisando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma observação que não precisa ter nenhuma fala depois da minha, é só um registro do que eu penso, ou no estágio que eu me encontro como ser humano, como homem, como cidadão do mundo, e não só do Brasil, ou enfim, do planeta. Eu fico pensando assim, nós estamos numa escola de saúde pública, do governo do estado do Rio Grande do Sul, que convidou um palestrante, professor de uma universidade gaúcha, e que tem toda essa clareza, nós temos toda essa clareza, nós já temos elementos suficientes para pensar tudo isso que foi falado aqui, nós já temos pesquisa de tudo, nós já temos elementos de sobra, nós já temos substituto para tudo que é poluente, nós já temos métodos de produção que, enfim, nós já sabemos que a economia solidária pode isso, pode aquilo, nós já sabemos que a alimentação XYZ já pode isso, já pode aquilo, nós já sabemos de tudo. E o que falta? Por exemplo, hoje, 2023, o Eduardo Leite ouviu o senhor aqui e tomar algumas ações em termos de política pública, nem que seja estadual. O que falta para o governo federal tomar alguma atitude baseado no que já temos? O que falta para o nosso meloso, melado, melento, parar de derrubar árvore? Por exemplo, é um exemplinho. Porque eu sou romântico, porque eu penso com o meu umbigo. Não, a gente já sabe tudo. O que falta para o planeta? Qual é a ciência, qual é a área do conhecimento que tem que ser atingida para que os poucos eleitos, tanto deputados, vereadores ou até governantes, enfim, o que falta? Qual é a ciência que não está concatenando o que para se colocar tem? isso como prioridade, né? Isso que você está dizendo. Por favor, né? Eu milito nessa área há mais de 40 anos. Eu tinha nem 20 anos, era um adolescente ridículo. Eu sempre, enfim, eu fico pensando que há 40 anos, eu vou fazer 40 anos que eu fiz o curso de saúde pública nessa instituição, que eu me orgulho muito. No auge do projeto Guaíba Vive, não sei se tu tomaste conhecimento desse projeto. Em 87, tu não era nem nascido, então tu não pode conhecer mesmo. Nem a Karen. Professor Zezé, não se esqueça, temos mais 2 mãozinhas levantadas, tá bem? Mas agora me deram a palavra, eu não vou parar nunca. Eu vou encerrar só com esse exemplo do projeto Guaíba Vive. Em 87, eu me dediquei a esse projeto. Hoje o projeto está
morto e enterrado. E a gente acabou de passar pela tragédia aqui da região do Vale do Taquari, a tragédia aqui da enchente do Guaíba e de todos os rios que compõem o Lago Guaíba. Ou seja, a gente sabe tudo. E por que nada é feito? Qual é a indústria que vem alimentando essa não ação nossa? Só isso, é um registro que eu estou numa fase agora bem essa, que é eu quero juntar o que se tem de conhecimento em relação ao que aquilo que não é feito. Não adianta a Natura, Gerdau, Renner, não adianta nenhuma empresa, que lindo que ela não polui, ela comprou energia do escambau. Não, o que a gente tem que ter é outra coisa. Por exemplo, aí na Escola de Saúde Pública, a gente podia, por exemplo, a gente tem que reformar o telhado da escola. Não, vamos fazer um telhado verde, que dá para fazer uma horta orgânica, e ainda produzir alimento para nós, funcionários da escola, por exemplo. Estala o dedo, em 6 meses o telhado verde da escola está funcionando e já colhendo cenoura, beterraba, couve-flor, tudo orgânico. É só uma fala para... Esses exemplos que eu dei são exemplos, obviamente, individuais, né? Eles não mudam o mundo, mas eles são exemplos para outros, né? A serem repetidos no mundo. Então, isso deveria virar uma bola de neve, na realidade, de certa forma. Né? Exatamente. Você mesmo está falando agora, por que não tem um telhado verde lá na Escola de Saúde Pública? Geralmente, né, se gasta menos energia em prédios que tem... Né, menos ar-condicionado. Tanta coisa aqui, mas isso aí. Né? Muito então, bem. Assim, que eu não ia agradecer, mas não tem como. Obrigado por ouvir. E agradecemos por aceitar o nosso convite, né, professor Marcos? Vamos dar a palavra, então, para Maria Antônia, por ordem. Né? Temos 2 mãozinhas levantadas aqui. Boa noite, Maria Antônia. Abre o microfone, por favor. Estou ligando. Agora sim. Boa noite, professor. Senti um orgulho em escutar sua palestra, mas a minha fala vem um pouquinho ao encontro do que o José traz. O que está faltando para o planeta mudar de ideia de fato em relação a fazer as ações pertinentes? Não sei, que eu sou militante lá dos anos 70, 80, Lutzenberg, lá eu em Pelotas, na Universidade, batalhando pelo receituário agronômico, pela controle do uso do agrotóxico, e ali a gente se conscientizou o quanto tinha que começar a cuidar do planeta. Estou num grupo onde a gente faz um trabalho no microterritório. Eu considero importante. Eu sei que tem gente que acha que não adianta no microterritório, porque a coisa tem que ser mais macro. Eu acho que o papel é de todos, do macro e do micro, de todos. Mas eu não sei se eu entendi direito antes, mas eu me surpreendi. Só 0,8% do material orgânico consegue ser reaproveitado nesse planeta. Você estava perguntando o que está faltando, né? Eu diria... Então, assim, consumo, depende do consumo. Mas será que não? Acho que são alguns assuntos, né? Se são vários, mas acho que, por exemplo, diminuir o consumo, né? Se você é um consumidor um pouco mais consciente, não é contra as empresas, né? Nós devemos consumir assim, então acho que isso é uma coisa, se conscientizar em relação a isso, olhar, né, assim, por que as coisas não vão tão rápidas? Porque tem interesses individuais, na realidade. Os interesses individuais, eles se sobrepõem ao interesse comum. Ninguém está dizendo que o comunismo deveria voltar, por exemplo, na Alemanha Ocidental, onde estava durante uns 40 anos, nada disso. Estamos falando, né, de um planeta mais saudável e pessoas com mais qualidade de vida, né? E isso é um bem comum. Nós precisamos pensar um pouco mais amplo, né? Então, assim, esses são as ações. Legislação, de repente, mais um pouco, pode ser, em alguns países,
sempre se diz que o Brasil tem uma excelente legislação ambiental, né, bastante avançada, mas fiscalização também, fiscalização que funciona, né, também. Então, são vários assuntos, né, e mais educação ambiental em todos os momentos da vida, porque realmente nas escolas, então são vários assuntos ao mesmo tempo, né? Publicidade, né? Novela das 9, por que tu não bota 2 vezes 1 minuto da sustentabilidade lá dentro? Durante a pandemia, me parece, tinha os ODS que foram apresentados por um ou 2 atores famosos da Globo, por exemplo, lá na própria Globo, né? Então, ele falava cada vez sobre um ODS. É uma fala rápida, mas não mil, né? Para as pessoas se acostumarem com isso. Se você vai aqui no centro de Porto Alegre, de manhã, de repente, e você vai falar para 100 pessoas, fazer a pergunta, você sabe o que é os ODS? Olha, eu vou chutando assim, metade vai saber. Os outros nunca ouviram falar, mas eles sabem todos os detalhes do seu time de futebol e os detalhes da novela também. Nenhuma crítica nesse sentido, temos todos direito aos nossos hobbies. Mas acho que podemos também botar um pouco de sustentabilidade como um hobby, de repente não uma obrigação, né, para dentro da nossa vida, vamos dizer assim. Então, assim, difícil responder esta pergunta, são algumas ideias. Não, em relação Oi, perdão. Aparece, né? Mas realmente a gente vê um movimento para tudo que é lado, quando é alumínio, é diferente, né? Então, seguem a busca de coletar e encaminhar para os devidos locais. E a resposta aparece na estatística, o quanto ele é reaproveitado. Agora, por que isso não com outros materiais? Eu acho que falta muita, não sei mais o que, para isso não evoluir. É evolução. É, verdade. Temos mais uma pergunta da Elise Vargas. Elise? Eu tirei a lixeira e instalei os aplicativos profissionais. Tá, Elise? obrigada. Ai, tem mais uma pergunta aqui da Maria Antônia. Oi? Tem mais uma pergunta aí? A Elise está com a mão levantada. O meu colega, o Tiago, tem uma pergunta. Tudo bom, professor? Você está fazendo um dado, eu queria saber se você tem conhecimento e qual é a sua opinião sobre esse dado. Que um jatinho de um milionário, 1 hora de viagem de um jatinho, equivale ao mesmo consumo de carbono de 3 meses da vida do brasileiro médio. Está falando da aviação privada, né? Aviação privada. Você deveria, obviamente, repensar de se utilizar tanto, especialmente para trechos curtos, o avião. A França, recentemente, né, virou lei de que distâncias de curta distância não podem mais ser ofertados pelas companhias aéreas. Então, por exemplo, de Paris até o Mediterrâneo, tudo bem, mas não para metade do caminho. Aí tu deveria usar o trem, o carro, por exemplo. Então, assim, alguns países estão começando a pensar isso. Realmente, se tu pensa nas COPs, né, a última era no Egito, né, quantos empresários e governantes não foram com companhias aéreas normais, mas foram com jatinho, né? Numa companhia que quer falar sobre o efeito estufa. Aí parece que falta assim, um pequeno detalhe. Claro que o assunto é um pouquinho mais importante, tem pessoas que são expostas, tudo isso, mas enfim, né? Você poderia pensar um pouco melhor esse assunto. Então, realmente, é verdade que a aviação, né? Hoje em dia, obviamente, também, com todos esses meios, como o nosso agora aqui, ninguém está preso, quer dizer, ninguém está aqui presencialmente perto, né, da cara, de repente outras salas na escola, mas eu estou longe. Né? Então, hoje existem meios de fazer muitas reuniões de forma online, com boa qualidade. Existe um metaverso, inclusive, onde tu vira um boneco dentro de um ambiente, e cada vez mais se utiliza isso, ou seja, isso é menos custoso, isso é interessante para empresas também, que olham para o lado econômico, né? Então, sim, acho que você precisa, né, ao mesmo tempo, né, não utilizar mais querosene, mas utilizar, por exemplo, algum óleo de cozinha, coisa assim, né, Air France, algumas
empresas já estão trabalhando com isso, para também tentar produzir lá, não trabalhar em cima de uma coisa não renovável, mas uma coisa renovável, e assim vai. Mas também não dá para simplesmente abdicar, né, com os jatinhos. Isso não vai funcionando ainda, mas preciso realmente tentar ser a mais consciente em relação a isso também. Você tem toda a razão. Obrigado. Eu estou conversando aqui com a Elise, até falando para ela que ela também pode escrever a pergunta dela aqui. Eu não sei se ela ainda quer participar com a pergunta, Elise. Mas está bem. Uma das coisas que eu acho que a gente poderia também pensar é na questão do... E aí vem a questão semântica, né? Lixo ou resíduo hospitalar. Eu acho que dentro dos hospitais a gente tem as duas coisas. A gente tem o lixo e a gente tem o resíduo, né? Porque algumas coisas não se aproveitam mesmo. De fato, tem que ter todo um cuidado. E é impressionante como no Brasil a gente também está engatinhando no tratamento desse tipo de resíduo, que é gerado pela assistência do cuidado, assistência hospitalar. Então, a gente tem normas que não nos faltam, a gente tem muitas normas, muita legislação, muitas NRs, enfim, mas a gente vê que muito do que é produzido dentro dos hospitais vai parar em lixões, sem nenhum tipo de tratamento. Então, acho que a sustentabilidade, ela é um assunto transversal que ele conversa com todas as áreas, desde do privado, daquilo que fazemos dentro da nossa casa, daquilo que escolhemos, do nosso estilo de vida, né? Com a forma como conduzimos uma cidade, conduzimos um estado e um país, né? Porque o sentimento que acho que precisamos ter, talvez seja uma resposta para algumas das perguntas aqui, é que nós temos que entender que somos todos ligados, todos estamos ligados, né? Estamos interligados. E este foi um ano em que o Rio Grande do Sul percebeu que estamos interligados, inclusive, nas catástrofes, porque as catástrofes afetam o estado inteiro, né? Começam em um lugar, mas afetam o estado inteiro, e por aí vai. Então, eu gostaria de agradecer, estamos já finalizando o nosso Café Consciência, e eu quero dizer para vocês que no próximo Café Consciência, nós vamos também ter um convidado fantástico, que é o o Dr. Rafael Hesler, que vai falar sobre os impactos da oncologia pediátrica no pós-Covid, que é um estudo que ele desenvolveu nesses últimos anos, e é o nosso convidado para o próximo Café Consciência, que será no dia 8 de novembro. Então, não deixe de marcar essa data aí na agenda, né, para prestigiar esse projeto do Café Consciência, sempre trazendo um palestrante que venha agregar um conhecimento fantástico, sempre trazer um aprendizado para todos nós. Então, doutor Mark, só tenho a agradecer, viu? Eu também. Agradecimento muito especial ao senhor esta noite por trazer esta reflexão, porque esse é um espaço de aprendizado e reflexivo da Escola de Saúde Pública, um espaço aberto, né, que pode ser acessado através do canal YouTube da escola, né? E também agradecer ao ERGS, né, por nos propiciar esse encontro, né, e ser nossa parceira, que a gente possa ainda produzir muita ciência, né, nos ajudarmos mutuamente para pensarmos em aspectos importantes da sustentabilidade e da saúde. Né? Então, é isso. Consciência, né? Parcerias consciência, a base da ciência, mas hoje foi consciência, o M com N, né? Acho muito bem escolhido, né? Este nome desse conjunto de palestras, né? Existe certamente mais do que este ano, eu me lembro, no último ano que uma vez me convidaste também para ouvir, né? E o Rafael Hesler, excelente, conheço ele, está na FAPERGS no momento,
Não sei se ele ainda está lá, né? Mas um cara também fora da série, muito bom. Certamente vai ser uma bela palestra. Então, assim, eu agradeço, foi um prazer para mim dar esta palestra, né? Eu gosto de falar sobre isso, como eu disse, não vejo isso como trabalho, mas, né, em vez de olhar um jogo de futebol ou uma novela, eu gosto de fazer isso aqui. Então, assim, isso me dá prazer mesmo, é muito bom. Então, tá, sucesso para vocês também. Muito obrigada, professor. Até a próxima vez, então, uma próxima, quem sabe. Até mais. Uma ótima noite para todos, um ótimo feriado. Isso aí, e encerramos a edição de outubro aqui do Café Consciência. E temos agora os próximos novembro, dezembro, para a gente encerrar este ano aí com muita ciência aberta para todos. Um grande abraço para todos. Uma boa noite a todos. Até. Vou desligar aqui.